Vamos pensar um pouco na palavra mais versátil que conhecemos. No inglês tem uma candidata que ganha de lavada, get. É uma palavra tão, mas tão comum que a gente mal percebe. Mas na verdade ela funciona como um verdadeiro canivete suíço da língua, com significado para praticamente qualquer situação. E olha, quando eu digo versátil, não é exagero. A gente está falando de um único verbo que é a raiz de pelo menos 177 phrasal verbs diferentes. Isso mesmo, 177. É tipo um universo de significados dentro de só 3 letrinhas. Quem já não sentiu uma certa frustração aprendendo inglês, né? Essa citação aqui resume perfeitamente o sentimento. Porque vamos combinar, como é que uma palavra consegue ser tão presente e ao mesmo tempo tão confusa? Essa é a grande pergunta que a gente vai responder hoje. Como que o get acumulou tanto poder, tantos significados? A resposta, olha, nos leva para uma jornada fascinante pela história da língua inglesa, pela sua evolução e até pela psicologia por trás de tudo isso. E acredite se quiser, a nossa história não começa num dicionário, não. Começa num campo de batalha. Pois é, para entender o get, a gente precisa voltar no tempo, lá para a era dos vikings e a chegada deles nas Ilhas Britânicas. Então, vamos lá, do começo. O DNA da palavra get tem literalmente sangue viking, e a origem dela é muito mais direta, muito mais física do que essa complexidade toda de hoje faz a gente pensar. O que esse slide mostra pra gente é tipo a árvore genealógica da palavra, e é muito legal. Tudo começa com uma raiz proto-indo-europeia que significava agarrar. Essa ideia principal foi herdada pelo nórdico antigo, na palavra geta. E o ponto de virada acontece lá por volta do ano 1200, quando o pessoal que falava nórdico antigo se estabeleceu na Inglaterra e, pronto, geta foi emprestada para o inglês. Então, o ponto principal é este. Na sua essência, get era sobre conseguir alguma coisa. Era um verbo de ação, sabe? Sobre pegar algo com as mãos, obter um objeto. Essa definição bem simples e física é a base onde toda a complexidade que veio depois foi construída. A partir dessa base sólida de obter, a palavra começou a se expandir de um jeito lógico e fascinante. Ela passou de descrever a aquisição de objetos para descrever a aquisição de estados e até de ações. Essa evolução foi super intuitiva. Pensa bem, se dá para obter um objeto, por que não daria para obter um estado, como fome ou cansaço? E se dá para obter um estado, por que não obter o início de uma ação, como em get going? Foi essa expansão meio metafórica que transformou o get num verbo tão pau para toda a obra. E essa evolução toda teve uma consequência bem interessante, o surgimento de um novo tipo de voz passiva. O get permitiu criar uma diferença sutil, mas super importante, em relação à voz passiva tradicional com o verbo to be. Isso aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. Dizer he was bitten é como tirar uma foto, descreve o estado final da pessoa, a condição dela ter sido mordida. Agora, he got bitten é como um vídeo, foca no processo, no evento da mordida acontecendo. O get adiciona essa sensação de dinamismo, de algo que aconteceu. Agora, vamos para uma das diferenças mais famosas entre o inglês americano e o britânico, o uso de gotten. A história por trás disso é fascinante e mostra como a tentativa de corrigir a língua pode, sem querer, acabar criando algo totalmente novo. Ao contrário do que muita gente pensa, gotten não é só uma forma antiga que os americanos resolveram preservar. A verdade é que gotten estava em declínio e quase sumiu nos Estados Unidos também, seguindo o mesmo caminho do inglês britânico. Então, o que foi que aconteceu? No século XIX, alguns gramáticos e escritores importantes começaram a criticar o uso de have got para falar de posse, tipo I have got a book. Eles achavam que era redundante ou informal demais, e ao tentar evitar o have got, eles acabaram criando um vácuo na língua. E a língua, que é um organismo vivo, de uma forma muito engenhosa, ela preencheu esse vácuo. Ela ressuscitou o gotten e deu um trabalho específico para ele, criando uma especialização super útil no inglês americano. I've got a ticket significa posse, que a pessoa tem o ingresso. Já I've gotten a ticket descreve o ato de receber. É aquela mesma distinção entre estado e ação, só que reaparecendo de um jeito novo. Nenhuma análise do get estaria completa sem falar da parte mais desafiadora para quem aprende o idioma, aquele labirinto enorme de phrasal verbs. Um phrasal verb é basicamente um truque de mágica da língua. O get se junta com uma palavrinha pequena, tipo up, over ou away, e o resultado é um significado completamente novo, que não tem nada a ver com as partes originais. Tem que aprender como se fosse uma palavra nova mesmo.
E aqui tem só alguns exemplos. Get over a cold não é sobre escalar um resfriado. Get away with murder não é sobre ir para longe com o crime. Cada um desses é uma expressão própria, e eles são a prova final da incrível capacidade do get de se combinar e criar novos significados. Pra gente fechar, a história do Get não é um caso isolado, sabe? O que aconteceu com ele, essa sobrevivência e especialização, faz parte de um padrão maior, que aconteceu quando o nórdico antigo e o inglês antigo se misturaram. E aqui tem um exemplo brilhante disso: shatter e scatter. Uma vem do inglês antigo, a outra do nórdico antigo. E as duas significavam coisas parecidas. Mas em vez de uma eliminar a outra, o inglês manteve as duas e deu um trabalho específico para cada uma. Primeiro, a xícara se estilhaça, shatters, e aí os pedaços se espalham, scatter. É uma especialização por retenção, exatamente o que aconteceu com got e gotten. Então, da próxima vez que alguém usar a palavra get, vale a pena lembrar dessa jornada incrível, de um simples verbo viking sobre agarrar coisas, a essa potência gramatical que ajudou a moldar o inglês moderno. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Que outras palavras que a gente usa todo santo dia escondem histórias secretas como essa, nascidas do choque entre duas línguas e da teimosia de sinônimos em simplesmente não desaparecer?